Olá de volta, estamos retornando aos nossos estudos sobre os direitos reais de fruição e hoje nós vamos ver mais um deles. O direito real de uso é um direito muito específico, é um direito muito limitado e, como o nome está a indicar, ele nos dá direito apenas a um dos poderes da propriedade, ou seja, ao uso. A origem deste direito ainda remonta ao direito romano. O direito romano tinha um instituto de nome fructus sine usus, ou seja, o uso sem o fruto, não havendo fruto, apenas o uso. Então, o que existia nesse direito romano era o ius utendi, aquele que denominamos usuário, aquele que recebe o bem em direito real de uso. E como é que os romanos faziam com os frutos? Os frutos ou pertenciam a uma terceira pessoa ou deveriam ser devolvidos ao proprietário. Então, veja, nós temos aqui um instituto que é muito parecido com o usufruto. Entretanto, mais limitado que o usufruto, porque ele só diz respeito ao uso e não à fruição. Ou seja, o ius utendi pertence, ou pertencia e pertence hoje ao usuário. Então, assim como era no direito romano, ainda é hoje. E o ius fruendi? O ius fruendi, que é o aproveitamento econômico da coisa, fica com o proprietário. No direito romano, poderia ser dado a uma outra pessoa. Aqui, ele fica com o direito romano. Então, como nós poderíamos conceituar o direito real de uso? É uma permissão, é a utilização para a extração de uma coisa alheia, né? Então eu extraio desta coisa que é alheia, ou seja, ius in re aliena, a permissão para extrair de uma coisa alheia as utilidades exigidas pelas necessidades do usuário e de sua família. Então vejamos lá. Primeira característica, eu tenho ius in re aliena. Portanto, ele faz parte desse grupo de institutos que nós diremos direitos reais de fruição. Que tipo de fruição é essa? Apenas o ius utendi. Este ius utendi significa dizer que o usuário ele vai retirar da coisa que não é dele aquilo que é necessário para a sua manutenção, a si e a sua família. Tá, e aquilo que sobeja? Então, aquilo que o bem produz a mais. Bom, se não é de utilização imediata, se não é para suprir as necessidades do usuário, não lhe pertencem. Então, se produz mais do que ele possa utilizar, significa dizer que não é dele. Significa dizer que será do proprietário. Por quê? Porque ele não tem o ius fruendi, ele só tem o ius utendi. Pode ele usar pessoalmente, mas não poderia vender, não poderia trocar, ele não pode usar o benefício econômico que da coisa ele poderia oferir. Por esta razão, muitos autores chamam este instituto de usufruto anão. Por que usufruto anão? Porque ele não é um usufruto desenvolvido. Está-lhe a lhe faltar um dos poderes. Ele tem o uso, mas ele não tem a fruição. Portanto, apenas direito real de uso. Outra coisa é super importante. Veja que a regra determina
que as necessidades a serem supridas por aquilo que o bem possa conferir é a do usuário e de sua família. Quem é a sua família? Muito bem, nós podemos então agora lançar mão de todo aquele conhecimento, né, de toda a luz que a doutrina e a jurisprudência nos auxiliam para isso. Dizendo o quê? Que esta família é não só a própria pessoa, que é beneficiária, ou seja, o usuário, mas também o seu cônjuge ou sua companheira, companheiro, os filhos e, eventualmente, pessoas que estejam ao seu serviço. Ou seja, todos aqueles que compõem o que hoje nós chamamos, de uma maneira muito ampla, de família. Então, esse é o Instituto do Direito Real de Uso. Quais seriam essas características? Primeiro, os bens podem ser móveis ou imóveis, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Ele é temporário, por óbvio, então quando eu pactuo o direito real de uso, eu o faço por um tempo determinado, final do qual eu tenho que devolver o bem ao seu proprietário. Não posso dividir, não posso ceder. Isto significa que ele é um direito personalíssimo. É para aquela pessoa. Pode ser mais de uma pessoa? Pode. E neste caso, em sendo mais de uma pessoa, eles dividem a utilização da coisa. Eles dividem a utilização da coisa. E se uma só pessoa estiver utilizando, a outra pode lhe cobrar aluguel? Lógico que não. Não é um usufruto, é um uso. Ela pode utilizar-se da coisa propriamente, ela por si. Ela não poderia cobrar pela utilização da coisa para uma outra pessoa. Senão eu desconfiguro o instituto, não é mais o direito real de uso, e sim o direito de usufruto, que é diferente. Em relação ao objeto, vejamos lá. As coisas que podem ser objeto de contrato, de pactuação de direito real de uso são as imóveis, por excelência. Então, os bens imóveis, os prédios, sejam eles urbanos, sejam eles rurais, eles podem ser objeto de pactuação, mas também há possibilidade, sim, de coisas móveis, ou seja, estas coisas, se forem infungíveis, se não se desgastarem com o uso, podem sim ser objeto de pactuação. Alguns doutrinadores discutem o seguinte: no caso de dificuldade de interpretação, no caso para dirimir conflitos de origem deste instituto, nós poderíamos utilizar, na ausência de regra, na lacuna da lei, nós poderíamos utilizar o instituto mais próximo. O instituto mais próximo é o do usufruto. Daí, alguns dizem o seguinte: se eu utilizo as regras de usufruto, lá no usufruto é possível fazer usufruto de bens móveis fungíveis. É o que se chama de quase usufruto. Então, alguns, com base nesse raciocínio, entendem que sim, poderíamos fazer esta pactuação com fundamento em coisas móveis, fungíveis, utilizando-se a sistemática do usufruto. Tá? Mas, em regra, o que nós temos são as coisas imóveis, prédios, rústicos ou rurais, né? Ou urbanos, e coisas móveis infungíveis. Como nós constituímos isso? Pode ser
intervivos, mas também pode ser causa-mortes. Então, é possível fazer esta pactuação via escritura pública ou via uma determinação legal, oriunda do sistema jurídico, judicial, ou através de um testamento, deixando, então, aberta esta possibilidade. Seja qualquer das duas vias, seja intervivos ou seja causa-mortes, será necessário, como todos os direitos reais, nós precisamos fazer registro no cartório de registro de imóveis. Óbvio, se for sobre um bem imóvel. Então, é preciso registrar para a segurança daqueles que pactuaram e para a segurança de terceiros incautos. Quais são os direitos do usuário? O usuário tem o direito de extração, de utilização da coisa, de utilização de tudo que a coisa possa produzir, dos frutos que ela produz. Entretanto, apenas aqueles necessários a suprir as suas necessidades e as de sua família. Tudo aquilo que sobeja, tudo aquilo que sobra não lhe pertence. Então, ele não pode negociar com isso. Ele só pode utilizar os frutos para o seu proveito próprio e de sua família. E ele tem o direito também de administrar a coisa, de tornar a coisa proveitosa, no sentido de que ela venha a produzir os frutos necessários ao suprimento de suas necessidades. Os deveres. Óbvio, se eu estou com algo que produz frutos para o meu benefício, é evidente que a conservação, o zelo pela coisa são pontos importantes. Então, eu preciso conservar, eu preciso zelar pela coisa. A coisa tem que estar funcional, a coisa deve estar perfeita, não deve estar danificada ou prejudicada. Eu preciso vigiar as coisas, mas de qualquer forma eu preciso permitir. Então, eu devo permitir que os proprietários também exerçam vigilância. Agora veja, esta vigilância não pode, de forma nenhuma, obstar a utilização da coisa. Ela não pode impedir a utilização, mas ela é presente e eu preciso aceitar, me submeter a esta vigilância, que é a vigilância própria do dono, do proprietário. Não posso alterar o uso destinado, então, eu uso só isso, mas veja e tal, vamos usar para outra coisa. Não, não é possível. Então, quando se estabelece, já se deixa claro qual é a destinação, qual é o uso a que se deve respeitar. E ao final do prazo, é necessário restituir a coisa. E restituir nas mesmas condições, ou nas condições mais próximas, à exceção do desgaste natural, né? Nas condições mais próximas a que a coisa foi entregue. Ok? Então, eu aguardo aí, se houverem algumas dúvidas, se houver perguntas, eu aguardo as suas manifestações. Bons estudos!